Vista embaraçada, sensibilidade à luz e alteração da visão de cores são alguns dos sintomas provocados por quem desenvolve a catarata, principal causa de cegueira evitável do mundo. Porém, apesar de ser um procedimento rápido e sem necessidade de internação, muitas dúvidas surgem a respeito da cirurgia da catarata. E para esclarecer tudo isso, nós separamos algumas perguntas envolvendo mitos, verdades e cuidados que nós devemos tomar acerca do problema. Quem conversa conosco hoje é o Dr. Daniel Braga, especialista em oftalmologia. Doutor, é correto afirmar que a catarata é a principal causa de cegueira do mundo? Sim, é verdade. A catarata é a maior causa de cegueira no mundo, porém uma causa de cegueira reversível. Faça a cirurgia, o tratamento da catarata, então restabelece a visão. Mas é verdade, sim. Então, é possível evitar a catarata, doutor? Evitar a catarata é meio difícil, porque a catarata faz parte do envelhecimento natural do cristalino. Naturalmente, todo mundo um dia vai ter catarata. Algumas pessoas chegam a ter catarata aos 50, 60 anos de idade, outras pessoas aos 70, aos 80 anos, mas a catarata faz parte do processo natural de envelhecimento do cristalino. Existem, sim, alguns fatores que causam uma predisposição, algum desenvolvimento mais precoce de catarata. Então, é prudente evitar exposição à radiação, utilizar óculos de sol com proteção ultravioleta, hábitos de vida saudáveis. São maneiras de evitar uma catarata precoce. Mas dizer que não vai ter catarata, isso a gente não pode afirmar. Doutor Daniel, catarata é uma doença que atinge apenas idosos. Essa afirmativa é mito ou é verdade? Também é mito, não é verdade. A catarata, a maioria das cataratas é senil, acontece pela idade, como eu falei, é pelo envelhecimento do cristalino. No entanto, existem outras formas de catarata, cataratas infantis, catarata congênita, quando a criança desenvolve a catarata ainda na formação intrauterina, às vezes a mãe pode adquirir alguma doença gestacional e a criança, o bebezinho, desenvolve a catarata. Existem cataratas causadas por medicamentos, causadas por algumas outras doenças, como diabetes, outras doenças podem desenvolver cataratas secundárias. Então, a catarata senil é a mais comum, mas não é a única forma de desenvolvimento de catarata. As pessoas mais idosas que percebem que estão enxergando melhor para perto sem a ajuda dos óculos podem estar desenvolvendo uma catarata. Isso é mito ou é verdade? É verdade, sim. É muito comum no consultório o paciente idoso fala: doutor, eu não sei se eu tenho catarata não, porque eu enxergo muito bem de perto. De longe eu não estou enxergando muito bem, mas de perto eu consigo ler sem o uso dos óculos. Isso é devido ao desenvolvimento de um tipo de catarata, que é a catarata nuclear. Ela cria uma falsa miopia e, de certa forma, melhora um pouco a visão de perto. No entanto, piora bastante a visão de longe. É sim catarata, isso é verdade. Doutor, é mito ou é verdade de que a catarata é uma película que se forma em frente aos olhos? É mito. A catarata é uma doença do cristalino. O cristalino é uma lente natural que existe dentro do olho. Então, ele vai, com o envelhecimento natural, aí ele vai escurecendo, ele vai embaçando, e então a pessoa vai perdendo a nitidez da visão. Essa película que se cobre a córnea, que cobre a parte anterior do olho, muito confundida comumente com uma catarata, é chamada de pterígio. É uma proliferação fibrosa da conjuntiva, que é a membrana que recobre o globo ocular. Não tem nada a ver com catarata. A catarata é hereditária. Isso é mito ou é verdade? É mito. A catarata é uma doença natural do cristalino. Faz parte natural do envelhecimento do cristalino. Colírios podem diminuir ou parar a evolução da catarata abrindo mão da cirurgia. Isso é mito ou é verdade? É mito. Por volta dos anos 80, 90, até se tentaram utilizar alguns colírios com essa proposta de minimizar a catarata ou prevenir o desenvolvimento da catarata. Mas nada se concluiu, cientificamente não conseguiu se provar nada e não existe nenhuma medicação capaz de prevenir ou evitar a formação da catarata.
Doutor, o diabetes é um fator de risco para a catarata e pode acelerar a perda da visão do paciente. Isso é verdade ou é mito? É verdade. O diabetes, ele desenvolve a catarata mais precoce. O paciente diabético que não está muito bem controlado, ele pode desenvolver a catarata mais cedo e quando desenvolve, ela se desenvolve mais rapidamente. Então, o paciente diabético deve fazer um controle oftalmológico todo ano, regularmente. Eu falo e oriento meus pacientes. O diabético deve ser amigo do oftalmologista, procurá-lo todos os anos. É possível livrar-se dos óculos operando a catarata. Isso é verdade ou é mito? É verdade. Inclusive, hoje esse é um dos grandes propósitos na cirurgia de catarata. Atualmente, existem lentes intraoculares ultramodernas que corrigem já o grau do olho, o grau da miopia ou da hipermetropia ou até mesmo do astigmatismo no momento da cirurgia da catarata. Quando se remove o cristalino, é preciso substituí-lo por uma lente intraocular que fica dentro do olho para o resto da vida. E nesta lente, hoje em dia, a gente já tem tecnologia suficiente para calcular já o grau do olho nessa lente, o grau do óculos nessa lente. Então, após a cirurgia, o paciente não necessita mais usar o óculos. Isso hoje é o que existe mais moderno e mais eficaz na cirurgia de catarata. Doutor, ouvimos dizer que é preciso esperar a catarata amadurecer para poder operar. Isso é mito ou é verdade? É mito. Antigamente se dizia isso, porque antigamente a técnica cirúrgica na cirurgia de catarata era diferente. Precisava realmente esperar o cristalino envelhecer bastante e se chamava de forma leiga amadurecer, né? A catarata ficar madura, para isso então indicar a cirurgia. Porque a cirurgia demorava mais, trazia mais riscos para o paciente, a anestesia era feita com bloqueio peribulbar, o paciente ficava muitas vezes internado. Para restabelecer a visão, demorava-se algumas semanas para o olho desinflamar, então voltar a enxergar normalmente. Então, existiam alguns riscos maiores nessa cirurgia e, consequentemente, demorava-se um pouco mais para indicar a cirurgia. Mas, hoje em dia, com as modernas técnicas de catarata de fotoemulsificação e implante de lente intraocular, é feito com anestésico local e uma microincisão por volta de 2 a 2,5 milímetros de comprimento. Então, é feito uma microincisão na córnea e a cirurgia é muito rápida. E aspirado o cristalino, que antigamente era removido inteiro, hoje ele é aspirado pela fotoemulsificação. O que acontece, então, é que inverteu-se a história. Hoje em dia, quanto mais precocemente se remove esse cristalino, ou seja, quanto mais verde ele está, mais fácil e mais rápida é a cirurgia. A cirurgia de catarata é realizada com anestesia tópica, ou seja, através de colírios, leva em média 20 minutos e não precisa de internação. Isso é verdadeiro ou falso? É verdadeiro, como eu acabei de informar. É a fotoemulsificação. Essa cirurgia hoje ela é rápida e segura, é feita através de uma microincisão na córnea, em média de 2,2 a 2,5 milímetros de comprimento. A cirurgia não dá ponto no olho, é super rápida e segura. Apesar de não precisar de pontos e a recuperação da visão ser rápida, a cirurgia de catarata dói, pois os olhos ficam saltados para fora durante esse procedimento. Isso é verdade ou é mito, doutor? É mito. Não, no olho não fica saltado para fora durante o procedimento, não remove o globo ocular da cavidade orbitária para fazer a cirurgia, nada disso. É feito apenas com a abertura das pálpebras. Coloca-se um aparelho chama-se blefarostato. É um aparelhinho que mantém as pálpebras abertas. Então, o cirurgião, através do microbisturi, faz a incisão na córnea. Essas incisões, hoje em dia, podem ser feitas até com laser. Então, o globo ocular, a catarata, é operada, é removida, com o olho na mesma posição, não sangra, porque a córnea é um tecido avascular. É feito fotoemulsificação, a aspiração do cristalino, e por essa mesma incisão de 2 milímetros é injetada uma lente intraocular. Essa lente ela vem toda enroladinha no injetor. À medida que ela é injetada dentro do olho, ela se abre e fica na posição. Então, a cirurgia
É bem rápida e segura. Não é possível lavar a cabeça e nem dormir do lado do olho operado após a cirurgia de catarata. Isso é verdade ou é mito? Em parte é verdade, em parte é mito. Vamos lá. É mito que não pode lavar a cabeça depois da cirurgia. Eu até recomendo aos meus pacientes que necessitam de fazer a limpeza, lavar o couro cabeludo, lavar a cabeça. Pode lavar com a cabeça virada para trás. Eu recomendo que vá no salão de beleza, de cabeleireiro, e lave aquelas cadeiras apropriadas para se lavar a cabeça, não deixando escorrer água nos olhos. E assim que terminar a lavagem, pingue o colírio, que é utilizado no pós-operatório. Mas em relação a dormir do lado operado, aí sim não se deve fazer. Deve-se evitar de dormir deitado do lado da cirurgia por um período de 2 a 3 semanas, até que ocorra a completa cicatrização do olho e a lente intraocular seja totalmente cicatrizada e aderida na parte interna do olho. É correto afirmar que após a cirurgia a catarata nunca mais irá voltar, doutor? É correto, isso é absoluta verdade. Que a partir do momento que foi removido aquele cristalinho doente, ele não existe mais. O que tem ali agora é uma lente intraocular artificial. Então, se não tem mais o cristalino, não vai ter mais a catarata. Para finalizar, doutor, nós recebemos uma pergunta através das redes sociais, que é a seguinte. Doutor, o meu pai é diabético e ele tem catarata. Ou seja, ele pode fazer a cirurgia? Há contraindicação para a cirurgia de catarata, doutor? Sim, ele pode fazer a cirurgia e deve fazer o quanto antes. A gente sabe que o paciente diabético é um paciente com alto risco para desenvolver a retinopatia diabética, que é uma doença onde a diabetes afeta a retina, o fundo do olho. Então, se você tem uma catarata na frente, tampando a visão, é mais indicado remover logo essa catarata o quanto antes, para proporcionar uma melhor visão a esse paciente e também para proporcionar o mais fácil tratamento da retina. Porque com a catarata obstruindo o eixo visual, nem o paciente consegue enxergar bem e nem o médico também não consegue ter acesso à retina, ao fundo do olho do paciente para poder tratar a retinopatia diabética, caso ela venha se desenvolver. Ok, conversamos com o Dr. Daniel Braga, médico oftalmologista. Doutor, muito obrigada e até a próxima.